Nesse vídeo eu irei trazer para vocês os destaques do resultado do quarto trimestre de 2021 de Transmissão Paulista. Eles foram tão ruins assim? Quais as projeções de preço teto e dividendos? Será que os dividendos em 2022 serão tão altos quanto 2021? É o que vamos tentar responder nesse vídeo. Então vamos lá. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você tem que clicar aí no botão de inscrição e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E primeiramente deixa eu apenas me desculpar pela demora no vídeo. Esse vídeo deve estar saindo no dia 24 de fevereiro. Só destacando aqui para vocês que eu estou com vários projetos. Vocês já sabem que eu tenho aí 2 novos canais e que às vezes fica difícil compatibilizar porque eu tenho meu trabalho fora e também aqui esses novos projetos, e eu trago no mínimo 2 vídeos por dia para vocês. Então eu espero que vocês entendam aí e eu já deixo as minhas desculpas. Então vamos lá. Primeiro ponto, você já deve saber que houve queda nos lucros de Transmissão Paulista. Assim também ocorreu com Neo Energia, ocorreu com Taesa. Então é um movimento setorial do quarto trimestre de 2021. E você já sabe que esse movimento setorial decorre muito do aumento da taxa de juros, aumento do custo da dívida e o endividamento, ou seja, a alavancagem financeira dessas companhias do setor elétrico, e também a própria variação elevada do IPCA, que é o índice oficial de inflação do governo, que também encarece o endividamento das companhias. Afinal, embora os contratos de concessão também sejam vinculados muitas vezes ao IPCA, a sua dívida também o é. Outra premissa que eu quero trazer aqui para vocês: não fique assustado com o resultado regulatório. Olhe para o resultado IFRS, que é o Padrão Internacional de Contabilidade que se utiliza aqui nas empresas de transmissão de energia elétrica. Porque se você olhar apenas para os indicadores regulatórios aqui, eu não vou entrar em maiores detalhes técnicos, senão vai confundir a sua cabeça, você vai verificar que o lucro líquido ajustado da empresa teria sido de apenas 162 milhões de reais. E aí você ficaria hiper assustado. No entanto, você deve olhar para o resultado IFRS de tal modo que o lucro líquido da companhia foi de 862 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. Ainda assim, foi bem inferior ao registrado no quarto trimestre de 2020. Essa queda decorre muito na queda da receita operacional, e eu vou te mostrar o que aconteceu. No acumulado de 2021, o resultado IFRS foi de 3 bilhões de reais, e aí a redução na comparação anual teria sido de apenas 10,3%. Então aqui você já consegue respirar e não sair vendendo loucamente as suas ações de Transmissão Paulista. Veja aqui, o resultado operacional da empresa caiu. Houve uma queda do quarto trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2021 de 40%. Então isso impactou negativamente nos resultados da empresa. Conforme destaque aqui da InfoMoney, a queda na receita líquida decorre do seguinte: o desvio é justificado principalmente pelo reperfilamento de parte da rede básica existente, o RBSE. Já vou explicar aqui sucintamente o que significa. Reduzindo o componente financeiro dos ciclos tarifários aqui desse período, houve obviamente também o aumento nos custos e no endividamento da empresa. As despesas financeiras aumentaram 24% em 2021 diante das novas captações, 10ª e 11ª emissão de debêntures, bem como a 8ª emissão de notas promissórias comerciais. Quanto aqui então ao endividamento, veja que a dívida bruta da empresa atingiu um montante de 7,3 bi, teve um aumento significativo ali, justamente pela 10ª emissão de debêntures que ocorreu em fevereiro de 2021, a 11ª emissão de debêntures em outubro de 2021 e a 8ª emissão de commercial papers ou notas promissórias em maio de 2021. São captações aí que a empresa está usando para grandes investimentos. E aí obviamente que houve uma redução na disponibilidade de caixa da empresa, em razão principalmente da compra da PBTE em 1,6 bilhão. Para quem não sabe o que é a PBTE, foi uma aquisição iniciada ali em dezembro de 2020 pela ISA, é a linha de transmissão Piratininga-Bandeirantes. A PBTE tem a concessão de uma linha ali subterrânea de 30 km, um circuito duplo de 15 km na cidade de São Paulo. A linha conecta 2 subestações da ISA e entrou em operação em abril de 2020. É um contrato de concessão que expira em 2046. A RAP, ciclo 2020-2021, foi de 171 milhões de reais, com reajuste anual pelo IPCA. Então, como o preço de aquisição foi de 1,6 bi, isso acabou dando uma zeradinha ali no caixa da companhia. Mas como o caixa foi usado para uma aquisição importante, então não há nenhum problema com isso. Embora a empresa seja a maior do setor aqui no país, ela deve sim crescer, senão vai ficar para trás de Taesa e também de Alupar. Dessa forma, a alavancagem financeira da ISA fechou ali no quarto trimestre de 2021, relação dívida líquida, que é o caixa, menos o endividamento,
endividamento, dividido pelo EBITDA, que é o lucro antes de descontar os juros, impostos, amortização e depreciação, de 2,63 vezes. Para a ISA, abaixo de 3 vezes a alavancagem financeira é algo saudável, ou seja, não precisa se preocupar enquanto não superar ali aquele teto, digamos assim, de 3 vezes EBITDA. Veja que como o custo médio da dívida consolidada da empresa cresceu muito, 3,04% ao ano. A dívida está cara, já que em 2020 era de 7,5% ao ano. Como eu disse, aumento da taxa Selic impacta o CDI, o IPCA alto ali, então tudo isso prejudicou a alavancagem financeira da empresa. Em relação aos investimentos, a ISA não está zerando caixa à toa, como eu disse. Nos últimos 6 anos, a companhia arrematou 14 lotes em leilões de transmissão realizados pela ANEEL, somando um CAPEX de 6,3 bilhões de reais, incrementando a RAP em 683 milhões, ou seja, um retorno sobre o valor investido de mais de 10%. Até dezembro de 2021 foram investidos 3 bilhões de reais. Outra via ali de crescimento da empresa também são os reforços e melhorias, ou seja, são reformas ou aperfeiçoamentos realizados nas redes de transmissão já existentes e construídas, gerando uma RAP adicional aí de 48 milhões de reais. Lembrando aqui de novo das aquisições, a PBTE, no quarto trimestre de 2021, a companhia investiu 361 milhões de reais. Houve uma pequena redução ali de 26 milhões em relação a 2020, devido ao menor volume de investimento em projetos de Greenfield. Projetos de Greenfield são projetos iniciais, que ainda serão construídos. No glossário ali, a companhia define Greenfield como projetos de crescimento por meio de leilões, ou seja, é diferente da operação de melhoria ou reforços. No ano de 2021, os investimentos totalizaram mais de 3 bilhões, veja que volume absurdo de investimento. Considerando projetos de reforço, melhorias, Greenfield e Brownfield, lembrando que Brownfield remete às áreas onde já existia uma implantação física, industrial, comercial ali, ou seja, uma pequena estrutura inicial, enquanto no Greenfield não há. E aí, se você desconsiderar essa grande aquisição da PBTE, o volume de investimento seria de 1,3 bi, aumentando 86 milhões de reais em relação a 2020. Então essa aquisição impactou muito aqui nos resultados também da empresa. E aí, Brownfield basicamente foi a PBTE, né, a aquisição de um projeto já existente, já em operação também. Em relação a projetos arrematados, essa tabela resume muito bem os projetos Greenfield da empresa. E aí aqui, ó, em relação ao projeto Paraguaçu, Aimorés e Ivaí, a empresa tem uma parceria com a Taesa na proporção de 50%, assim como a Taesa tem alguns projetos com a Alupar também na proporção aí próxima de 50%. E veja que são vários projetos aqui, leilões de 2015 a 2020. A maioria deles com antecipações aqui, ó, que vão de 8 a 11 meses, até que 18 meses, e grande parte deles aqui já entregues, né? No quarto trimestre de 2021, houve a finalização do projeto Lorena, subsidiária Itapura, com um CAPEX aí de 123 milhões de reais. Cabe lembrar aqui que empresas do setor de transmissão, como a ISA, tem uma grande capacidade de geração de caixa operacional, veja, ela conseguiu gerar aqui em 2021 quase 2 bilhões de reais, uma ótima geração de caixa. E aí aqui o mesmo alerta, se você for olhar para o balanço patrimonial da empresa, não vai no regulatório, porque se você verificar o patrimônio líquido regulatório da empresa seria de apenas 6,2 bi. E aí você vai olhar que o valor de mercado da ISA é de 18 bi, aí você vai me dizer, meu Deus, a companhia está negociando a 3, 4 vezes o valor de patrimônio líquido. Não, vá aqui para o balanço patrimonial IFRS, e aí você vai verificar que o patrimônio líquido da empresa está em 14 bilhões de reais, até aumentou um pouquinho em relação a 2020. Então a companhia segue negociando abaixo de 2 vezes o valor de patrimônio líquido. Na verdade, bem próximo do valor de patrimônio líquido, né? Então o risco aqui, pensando em valor patrimonial, está praticamente zero. Só seria zero se estivesse negociando abaixo desse valor de patrimônio líquido de 14 bi. É provável que no dia 24 as ações tenham uma queda talvez relevante. As ações acabaram subindo muito no dia 23, com boas expectativas talvez. Então no dia 24 vai haver provavelmente uma correção, principalmente em razão desses resultados aqui, entre aspas, fracos. Cabe destacar aqui também um evento relevante que impactou nos resultados da empresa em 2021, que foi justamente aqui a aprovação pela ANEEL do reperfilamento da rede básica do sistema existente, RBSE. O que é isso, Luan? Sem muitas complicações. Primeiro vamos à definição da própria ISA no seu glossário. É a parcela da RAP, da receita anual permitida dos contratos de concessão, correspondentes às instalações componentes da rede básica. O que é rede básica? Instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional de propriedade concessionária de serviço público. Para melhor detalhar o que seria isso aqui, a RBSE é como são conhecidas tecnicamente as indenizações que devem ser pagas às empresas de transmissão de energia elétrica pela renovação antecipada dos seus contratos em 2012. E essas indenizações, elas são pagas pelos consumidores através de cobranças embutidas nas tarifas de distribuição de energia elétrica. Só que em 2020, em razão dos eventos da pandemia, o governo interferiu no RBSE
e isso prejudicou a previsão de receitas dela. Só que aí, como eu disse para vocês, a questão foi resolvida, entre aspas, quando houve o reperfilamento do RBSE, gerando um descasamento do fluxo financeiro estabelecido pela Resolução Homologatória número 2714/2020, mas foi em 2021 que a ANEEL acatou um recurso da ISA e preservou até o valor econômico dela, não gerando tantos prejuízos, prevendo então a conclusão do pagamento do componente financeiro do RBSE em 2028, uma redução da amortização da dívida com componente financeiro sem efeito no aumento do saldo a pagar, e aí a partir do ciclo 2023 e 2024, os fluxos de pagamentos previstos pela ANEEL retornariam aos patamares similares à da resolução 2714/2020. Então houve uma suspensão ali nos pagamentos dessa dívida às transmissoras, mas a partir do ciclo 2023 e 2024 a amortização voltará ao normal. Isso para beneficiar os consumidores prejudicados pela pandemia. De novo, os pagamentos ocorrerão em 8 anos de forma gradativa e serão menores nos ciclos 2021-2022 e 2022 a 2023. Então aqui o fluxo de recebimento acaba sendo inferior para as transmissoras, em especial aqui a transmissão paulista, no próximo ciclo. E então vai começar a partir do 4º ao 8º ano, os ciclos 2023 e 2024, que vai começar a voltar ao normal. O valor vai ser constante com taxa de amortização de 16,11% ao ano, sendo ali que nos ciclos anteriores apenas 3%. Isso prejudica o recebimento de fluxo de caixa da empresa. Outras empresas impactadas são Furnas Eletronorte, a Eletrosul, a Copel Transmissão, a Celg e a Eletrobras, enfim. Então, de novo, por que o resultado ficou mais fraco? No quarto trimestre de 2021, uma redução de 150 milhões de reais em relação à receita operacional bruta. A empresa explicou o desvio é justificado principalmente pelo reperfilamento de parte do RBSE, ou seja, o cronograma de pagamento do RBSE gerou uma perda de 150 milhões, que é justamente a redução aqui da receita. Isso é algo até previsto já, porque isso foi divulgado de fato relevante lá em abril de 2021. Também houve uma contabilização das parcelas de ajuste negativas frente às significativas antecipações contabilizadas ali no quarto trimestre de 2020. Então, tais efeitos negativos foram compensados parcialmente pela atualização do IPCA, que melhora ali a RAP do ciclo, mas não foi muita coisa. Expurgando-se esses efeitos negativos, a receita líquida da empresa ajustada seria algo de quase 700 milhões de reais, já seria algo melhor. De novo, EBITDA caiu por quê? Redução do volume de RBSE em razão do reperfilamento gerado pela ANEEL. Queda no lucro líquido, por quê? RBSE de novo. Em relação a proventos, a companhia esclarece ali que apesar do estatuto prever a distribuição de dividendo mínimo, que seja o maior valor entre 359 milhões de reais, que é o mínimo que a empresa distribui no ano, ou 25% do lucro líquido IFRS, a ISA adota como prática a distribuição de proventos de no mínimo 75% do lucro regulatório, que é aquele lucro mais distorcido ali, que só serve para te assustar. É claro que não serve só para isso, mas eu estou dizendo que quem bate o olho ali, investidor ali, pequeno investidor, que não entende muito sobre essas questões contábeis, fica assustado. Desde que a relação de dívida líquida sobre EBITDA não ultrapasse 3 vezes aqui. E em 2021 foi ano de recorde para a distribuição de proventos, um total de 2,8 bilhões de reais, totalizando 4,25 por ação. Esse yield é espetacular, representa mais de 15% de dividend yield. E aí olha aqui, considerando o lucro líquido regulatório de 877 milhões de reais no ano, o payout acabou sendo de 159% em relação ao lucro líquido regulatório. Se for o lucro líquido IFRS, o payout fica na casa de 80 a 90%. Então é uma companhia que gera muito valor para o acionista. É ação para se aposentar. Ainda não houve novo anúncio de proventos. No entanto, pelo mapa do dividendo inteligente, a companhia costuma anunciar ali em março ou abril. Veja, em 2021 anunciou em março, em 2020 anunciou em abril. Então você pode esperar ali entre março ou abril. Pela estratégia de dividendo inteligente, é preferível então que você compre a ação aqui em fevereiro ou no máximo no começo de março, evitando-se a alta decorrente ali do anúncio ao final de março ou começo de abril. Muita gente me pergunta se é para comprar, e óbvio que eu não estou fazendo recomendação, eu compro as ações preferenciais, TRPL4, apesar de não ter tag along, elas estão mais baratas e eu não estou tão preocupado com tag along frente a um dividend yield superior, e principalmente porque as ações ordinárias subiram mais de 15% nos últimos 12 meses e as preferenciais nem 10%. Em relação ao preço teto projetivo, se você levar em conta uma remuneração de 6%, obviamente que fica bem distorcido aqui as ações preferenciais, quase R$60. Preço teto médio, R$30. Preço de consenso, que é preço-alvo, aqui é mais especulativo, R$ 26,60. Só que o dividendo médio da companhia é algo de 7 a 8%. Então vamos colocar pelo menos uma remuneração de 8% para calcular um preço teto mais razoável em transmissão paulista. Sendo que a projeção de dividendo ali é de mais ou menos R$ 3,57. É algo que está bem dentro com os R$ 3,58 pagos nos últimos 12 meses. Então você pega R$ 3,57
e divide por uma remuneração de 8%. Você chega a R$ 44,62. Sim, é um preço teto mais esticado. Como eu disse, a empresa está pagando muito dividendo. Então, se você quer algo mais conservador, você vai pegar os mesmos 3,57 e fazer vezes 10%. Você pode esperar essa remuneração de Tradição Paulista. Você chega a um preço teto de R$ 35,70. Qual o preço teto eu estou adotando hoje? O preço teto médio da plataforma GF+, R$ 30,88. Meu preço médio é R$ 25, então eu consigo comprar tranquilo hoje, ação negociada abaixo do meu preço médio. E se você quer ser ainda mais conservador a esses 35, você joga de novo a projeção de dividendo, 3,57 por ação preferencial e divide por 12%, algo bem próximo do dividendo pago. Você chega então a um preço teto bem conservador de R$ 29,75. E aí, descomplicando sua cabeça, até R$ 30 Transmissão Paulista você pode comprar dormindo tranquilo. E por longo prazo, meu amigo, comprar Tradição Paulista a R$ 30 você vai estar fazendo um ótimo negócio. Não estou fazendo uma recomendação, mas historicamente, comprar abaixo do preço teto essa ação mostrou-se algo bastante rentável para o acionista. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual a sua postura hoje em relação à Tradição Paulista? Você achou os resultados muito ruins? Qual o seu preço teto? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!